República Portuguesa foi proclamada no dia 5 de outubro de 1910, do alto das varandas da Câmara Municipal de Lisboa. E no mesmo momento foi anunciada a constituição de um governo provisório que era formado por personalidades de um grande relevo, não só dentro do Partido Republicano, mas na vida nacional. Eram Teófilo Braga, António José de Almeida, Afonso Costa, Bernardino Machado, Basílio Teles, Correia Barreto, Azevedo Gomes e António Luís Gomes. O presidente do governo provisório foi o professor Teófilo Braga. A República era contra o rei, era contra a Igreja, mas não tinha assim projetos concretos. Em 28 de maio de 1911 fazem-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição foi feita rapidamente, era uma Constituição de tipo parlamentarista e submetia o governo ao apoio de uma maioria que parecia muito sólida. A verdade é que essa solidez desmoronou-se rapidamente. Porque dentro do Partido Republicano havia uma esquerda, uma direita e um centro. O chefe da esquerda, do verdadeiro e autêntico Partido Republicano, era um vulto de grande prestígio, o Dr. Afonso Costa. O centro entendia que o que era preciso era unir, era não separar, e tinha como chefe um grande proprietário alentejano, que era o Dr. Brito Camacho. Dos que eram da direita diziam que eram evolucionistas. Evolução quer dizer, em vez de assim de uma revolução súbita, uma revolução a causar estragos, traumatismos, descontentamentos, era preciso uma evolução na continuidade, como mais tarde se diria. E o chefe dos evolucionistas era o Dr. António José de Almeida, um homem também de grande prestígio. O Parlamento era o terreno das lutas entre todos esses partidos e a situação política portuguesa foi marcada por uma instabilidade política permanente. Basta dizer que entre 1911 e 1926 houve 44 governos, 7 parlamentos eleitos e 8 presidentes da República. De todos os governos da Primeira República, o que deixou uma obra mais importante foi o primeiro governo, o governo provisório. Bom, e isso porque esse governo não tinha que enfrentar uma oposição parlamentar. Ainda não havia um parlamento, ainda não estava decretada a Constituição, mas funcionava a Assembleia Constituinte. É desse tempo a Lei de Família, que vem reconhecer os direitos dos filhos ilegítimos, a Lei do Registro Civil, que permite o casamento sem intervenção da Igreja, a Lei do Divórcio, a Lei da Separação da Igreja e do Estado, que veio consagrar a ideia de que o Estado é laico e a Igreja é uma instituição livre, mas privada, e que, portanto, tem de se bastar a si própria sem o apoio do Estado. O episcopado tomou posições contra as medidas antirreligiosas e o governo proibiu a leitura das pastorais dos bispos, mesmo dentro das igrejas. É claro, houve muitos bispos que não obedeceram e, por isso, vários prelados foram perseguidos. Em 1913, o Vaticano quebrou as relações com o governo de Lisboa e todo esse conflito foi extremamente negativo para um regime que acabava de se implantar e que precisava da adesão de todos os portugueses. Um segundo fator de desgaste foi a intervenção de Portugal na Primeira Grande Guerra. O conflito teve o seu início no ano de 1914 e opôs as grandes nações ocidentais, a Inglaterra e a França, aos impérios centrais,
que eram a Alemanha e a Áustria. Esses blocos aspiravam a uma posição de hegemonia na Europa e ao controle das fontes de matérias-primas que eram essenciais para o desenvolvimento económico que então todo o mundo ocidental estava a incentivar. Quando se viesse a fazer a paz, os vencedores, quaisquer que eles fossem, iam ficar para si com as colónias portuguesas, porque desde há muito tempo que se sabia que eles tinham feito combinações para repartirem as colónias entre eles. Portanto, nós tínhamos que alinhar com alguma das partes, naturalmente com a Inglaterra, que era a nossa aliada desde há tantos séculos. Mas a Inglaterra não se mostrava nada interessada numa ajuda militar portuguesa. Quando, no ano de 1917, e a pedido do governo inglês, o governo português apreendeu cerca de 70 navios mercantes que se tinham vindo refugiar no Tejo. E isso, evidentemente, provocou uma declaração de guerra por parte da Alemanha. Foi para participarmos, efetivamente, nas hostilidades que aqui em Portugal se preparou um corpo de exército, 3 divisões, constituídos por 55 mil homens e que era, em grande parte, armado e equipado pelos ingleses. Essas forças foram levadas para a frente da batalha durante o ano de 1917 e o episódio militar mais memorável da intervenção portuguesa na conflagração europeia foi a Batalha de La Alice, no dia 9 de abril de 1918. Deu-se uma grande ofensiva alemã que passou exatamente pela linha da frente onde estava o setor português e as nossas tropas foram literalmente esmagadas com devastadoras perdas humanas. Foi nesse momento de grande ansiedade moral que se registaram as aparições de Fátima, que começaram no dia 13 de maio do ano de 1917. A veracidade das aparições foi rapidamente aceite pela grande maioria da população católica portuguesa, que via na guerra uma espécie de empresa da República. E a expressão política dessa conjuntura vem a ser o golpe de 5 de dezembro de 1917, pelo qual o Major Sidónio Pais faz um golpe militar, proclama uma nova lei em que acaba com a Constituição, faz uma nova Constituição presidencialista e ele estabelece a República Nova. As características da República Nova é um regime em que se mantém realmente a forma republicana, mas uma forma republicana apoiada nos grandes setores da maioria conservadora do país. A verdade é que a República Nova não durou muito tempo. Passado cerca de um ano, Sidónio Pais foi assassinado na estação do Rossio e assim acabou esse efêmero regime. Com a morte do presidente Sidónio, voltou-se à vigência da Constituição de 1911 e foi eleito Presidente da República o almirante Cândido Castro.
mas não tardou que se regressasse ao clima de instabilidade partidária. Em 11 de novembro de 1918, os alemães pediram o armistício e Portugal foi admitido à Conferência de Paz entre as potências vencedoras. Mas a verdade é que o pós-guerra teve consequências muito graves na economia do nosso país. Houve uma inflação galopante que reduziu rapidamente a nada as economias da classe média, um empobrecimento geral, as greves constantes, a ação dos revolucionários civis que usavam como armas bombas artesanais, aqueles que chamavam artilharia civil, a intervenção frequente dos militares nas chamadas revoluções, que eram revoltas geralmente sufocadas, instalaram nas classes médias que estavam em crise uma aspiração geral de ordem e de maior eficiência governativa. É esse clima geral que explica a eclosão de um movimento militar apoiado por vários partidos e dirigido contra o governo democrático. O movimento iniciou-se em Braga, no dia 28 de maio de 1926, ficou conhecido por o 28 de maio, e teve como chefe operacional o general Gomes da Costa, que era um oficial com muito prestígio nos meios militares. As tropas de Braga encontraram a imediata adesão da maioria dos quartéis e, sem nenhuma oposição, entraram em Lisboa. O general Gomes da Costa assumiu a presidência da República, mandou encerrar o Parlamento e iniciou-se assim uma ditadura militar que iria durar até 1933. Gomes da Costa, há pouco tempo, esteve à frente da República e a ditadura militar debateu-se com todos os fatores de crise económica herdados do passado e também com uma cerrada oposição por parte de todos os partidos cuja atividade tinha sido proibida. O problema financeiro era especialmente agudo, porque o recurso aos empréstimos na banca estrangeira era dificultado em 1928 pela ação dos imigrantes políticos que protestavam lá que Portugal não satisfaria as responsabilidades de qualquer empréstimo que fosse contraído, visto que o país não estava em plena legalidade democrática. Essa oposição à ditadura culminou com a revolta militar de fevereiro de 1927, o 7 de fevereiro, que eclodiu aqui no Porto e que também depois teve repercussão em Lisboa e que provocou centenas de mortos. Todos os oficiais comprometidos nessa revolta foram exilados, uns para a Ilha da Madeira, outros para os Açores, Cabo Verde e Angola. Muitos políticos notáveis saíram então do país e passaram a combater a ditadura no exílio. Mas, entretanto, agravava-se fortemente a situação financeira. E foi a urgência desses problemas que levou os militares da ditadura a chamar para a pasta das finanças um professor da Universidade de Coimbra, o Dr. António de Oliveira Salazar, que era um vulto muito ligado aos meios católicos